muito bom dia, boa tarde e buenas noites, no melhor horário que esse vídeo estiver encontrando com vocês. Eu sou a professora Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB, e hoje eu estou aqui para dar continuidade com vocês à nossa revisão de Direito Constitucional, que está lá no final do nosso curso preparatório, ali nosso curso prático para a primeira fase da OAB, no passo 83, onde tem uma revisão exclusiva de Direito Constitucional, onde nós passamos por todo o conteúdo do Direito Constitucional, uma forma assim, realmente somente para relembrar esse conteúdo, porque nós já tratamos dele ao longo do curso. Os alunos da mentoria coletiva recebem esse conteúdo no começo, quando falta um pouco mais de tempo para a prova, e lá no final, quando está mais perto da prova, para dar uma nova revisada, tá bem? Então hoje nós vamos tratar do ponto 15, processo legislativo. Cabe à lei complementar dispor sobre a elaboração, redação, autorização e consolidação das leis. Agora, a gente vai dar uma revisada no artigo 60 da Constituição Federal. Nada substitui que vocês leiam o artigo na íntegra. E esse artigo, quando trata aqui de processo legislativo, ele é muito importante. Para quem já leu, para quem já estudou, que vai relembrar aqui o conteúdo, é ideal, tá? Escutar com atenção isso aqui e tentar fazer a ligação com aquilo que estava na Constituição, certo? Iniciativa da emenda constitucional de reforma. Está no caput do artigo 60. De pelo menos 1/3 dos deputados e senadores, do presidente da República, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Limitação circunstancial, está no parágrafo 1º do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Aqui eu paro para pontuar somente os temas ali que são bem pertinentes para vocês para fins de primeira fase do exame de ordem, tá? Essa parte aqui de que não pode haver emenda à Constituição durante a intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa, aquilo que eu digo para vocês, que a gente tem que seguir uma lógica. É muito perigoso poder fazer uma alteração na Constituição enquanto o governo está passando por um momento sensível desse, como o estado de sítio, uma intervenção federal ou estado de defesa. Seria muito perigoso para manter a nossa democracia, se pudesse nesses momentos, se fazer alterações à Constituição. Tá? Então, para proteger a nossa democracia, a nossa República Federativa do Brasil, é que nesses momentos mais sensíveis do governo não se pode fazer nenhum tipo de alteração ali na Constituição, ou seja, não pode haver uma emenda constitucional nesse período, tá? Essas aulas aqui, lembrem-se sempre de ouvi-las enquanto vocês fazem alguma outra atividade, não precisa necessariamente sentar-se, parar para ouvir essa aula, tá? Limitação procedimental, está no parágrafo 2º do artigo 60. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Promulgação. Parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Tá? Limitação material expressa. São as cláusulas pétreas expressas. Limitação. Por que se chama limitação material expressa? Porque as cláusulas pétreas, elas são inalteráveis, né? Elas não podem deixar de existir, não podem ali ser alteradas. Então, elas são uma limitação. Você pode mexer, porém não pode mexer nisso daqui. Isso aqui é o limite, tá? Não pode mexer com isso daqui. Tá ali no parágrafo 4º. E elas são expressas, ou seja, você lê, tá ali escrito exatamente isso. Você não tem que fazer uma interpretação ou algo assim para descobrir essas cláusulas, tá? Elas estão de forma expressa na nossa Constituição Federal, que é a forma federativa do Estado, né? República Federativa do Brasil, ela é uma cláusula pétrea, a gente não pode alterar a nossa forma aí, né, do nosso Estado, não pode agora alterar a nossa forma de Estado, tá? O voto direto, secreto, universal e periódico é uma cláusula pétrea, tá? Então a gente tem essa garantia de que sempre vai ter direito a votar, de que sempre vai votar de forma direta para aquilo que a gente quer, vai votar para vereador, vai votar para prefeito, vai votar para não sei o quê. De forma secreta, a gente não vai precisar expor o nosso voto de nenhuma forma, tá? De forma periódica, a cada 2 anos aí, universal, porque todo mundo vota, né? E a separação dos poderes ali, executivo, legislativo, judiciário, a gente sempre vai ter essa separação dos 3 poderes,
e os direitos e garantias individuais, tá? Que são importantíssimos para fins de primeira fase de exame de ordem, tá? A gente tem uma aula específica disso lá no passo 25, revisão geral. Limitação material implícita, que são as cláusulas pétreas implícitas. Elas são reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Que é o voto como o povo como titular do poder constituinte, o poder igualitário do voto e o próprio artigo 60, né, que estabelece os procedimentos para a reforma da Constituição. Essas são cláusulas pétreas de forma implícita, que elas já decorrem ali, como eu falei para vocês, ali de doutrina e de jurisprudência, elas não estão escrachadas, assim, ó, pá, diretamente ali na nossa Constituição da República, tá? Elas dependem de uma interpretação, porém, elas não é que elas deixam de existir por isso, tá? Elas existem, mas não estão de forma tão flagrante aos nossos olhos, tá bem? A limitação, princípio da irrepetibilidade, tá? É uma limitação formal, tá no parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ou seja, foi lá e rejeitaram essa proposta aqui, a emenda à Constituição, e eu vou lá novamente faço o mesmo pedido. A gente não pode discutir a mesma coisa duas vezes, senão ia ficar uma coisa, tá, então a gente vai ficar falando sobre isso até que seja aceita essa emenda à Constituição nessa mesma sessão legislativa? Não, a gente já discutiu isso, a gente já falou sobre isso, passa para o próximo tema, tá? A gente não vai ficar repetidamente discutindo a mesma coisa até que se tenha aí um entendimento contrário, tá bem? Essa é outra forma de proteger os nossos direitos e de proteger aí a nossa forma de governo, não se esqueçam. E a limitação temporal? A limitação temporal ocorre somente depois de decorrido certo lapso temporal. A Constituição poderá ser reformada. A Constituição de 88 não estabeleceu nenhuma limitação temporal, mas tal limitação pode ser encontrada em constituições de outros países. Ou seja, a nossa Constituição aqui, tá, essa parte aqui eu fui mais ponto a ponto, agora eu vou dar uma corridinha aqui com vocês nos outros conteúdos, tá? Mas a nossa Constituição não tem lá escrito que, por exemplo, houve uma emenda constitucional acerca desse tema, agora, somente daqui a X anos nós podemos rediscuti-los. A nossa Constituição não tem essa limitação temporal. Existem constituições de outros países que trazem de forma explícita essa limitação temporal. A nossa não tem, tá? Existe esse instituto da limitação temporal, porém a nossa Constituição não traz esse dispositivo, tá? Limitação procedimental para emenda constitucional. Discussão e voto será em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Para aprovar, deve alcançar em ambos os turnos, tá? 3/5 dos votos dos respectivos membros. Vejam que não é simples fazer uma emenda à Constituição, tá? Não é uma coisa fácil, tá? É as emendas de revisão. Agora aqui a gente tem uma questão de um lapso temporal, tá? Após 5 anos, contados da data da promulgação da Constituição, pelo voto de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Princípio da irrepetibilidade, limitação formal para emendas constitucionais. Matéria constante na proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aquilo que eu já tinha falado com vocês agora há pouco, né? Princípio da irrepetibilidade, tá? Para LC ou LO, a matéria constante no projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Princípio da irrepetibilidade para medidas provisórias. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia no decurso do tempo, tá? Vamos supor aí as emendas constitucionais que perderam aí a sua eficácia com o perdido do tempo, tá? Iniciativa de LC ou LO, né? Lei complementar ou lei ordinária, tá? Qualquer parlamentar ou comissão de parlamentares, presidente da República, o STF, o Tribunal Superior, a PGR ou o cidadão através de iniciativa popular apresentada à Câmara. Iniciativa popular, no âmbito federal, será proposta na Câmara dos Deputados e subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, ou de pelo menos 5 estados,
e ao menos 0,3% dos eleitores de cada um deles. Vejam como é difícil, tá? No âmbito estadual, deverá ser regulada por uma lei ordinária, artigo 27, parágrafo 4º da Constituição Federal. No âmbito municipal, será subscrita com no mínimo 5% do eleitorado. Isso está no artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal. Iniciativa privativa do Presidente da República. Leis que 1. Fixem ou modifiquem os efeitos das Forças Armadas. 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração e dos territórios. A regra, o geral, tá? A gente já vai ver a exceção logo em seguida. Matéria tributária não é de iniciativa privativa do presidente, tá? Por regra, a matéria tributária não é de iniciativa privativa do presidente da República. Porém, nós temos a exceção, e a exceção que é importante gravar, lembre-se disso, tá? A matéria tributária será de iniciativa privativa do presidente da República quando se tratar de territórios federais. Isso não costuma cair tanto em exame de ordem, cai mais em concursos públicos, tá? C. Servidores públicos da União e territórios, se regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Isso aqui também é iniciativa privativa do presidente da República. D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. E. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observados o disposto no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Aqui atenção, tá? Não se pode pedir essa urgência para se apreciar projetos de código. As emendas do Senado a projeto com pedido de urgência serão apreciadas pela Câmara em 10 dias. Se o prazo não for observado, tranca a pauta da Câmara, tá? Trâmite do processo legislativo. O projeto emendado volta... primeiro ele vai para ali quando é iniciativa da casa iniciadora, tá? Câmara ou Senado, se for projeto de senador ou se for comissão de senadores, tá? Opções: se rejeitado, ele é arquivado; se aprovado, ele vai para a casa revisora, tá? Na casa revisora, emendou o projeto, volta à iniciadora, tá? O projeto de emenda volta à iniciadora, que deve deliberar sobre a emenda. Após isso, seguirá para a sanção ou veto do presidente da República, tá? E se aprovou sem emendas, sanção ou veto, beleza? A revisão em um só turno de projeto aprovado na iniciadora. Agora, sanção / veto, tá? Aqui é importante. O veto jurídico. O que é o veto jurídico, tá? Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, o presidente da República considerou o projeto ali inconstitucional, esse é um veto jurídico. O veto político é se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte contrário ao interesse público. Vejam, tem dois tipos de veto. O veto jurídico, ambos são do presidente da República, tá? Se o presidente considerar inconstitucional, é um veto jurídico. Se o presidente considerar que vai contra os interesses públicos, né, o interesse público da população, esse é um veto político, tá bem? Agora vamos aqui a um pouco de prazos, tá? Recebimento do projeto pelo presidente da República. O presidente da República recebeu o projeto em 15 dias úteis, tá? É o que o presidente tem para aprovar, né? O prazo ali para vetar ou sancionar. Se o presidente não se manifestar, importará em sanção tácita. Não se manifestou, é uma sanção tácita, tá bem? Foi. Aí depois tem 48 horas, que é o prazo para comunicar ao presidente do Senado os motivos do veto, caso ocorra esse veto. Então tem 48 horas para comunicar ali o presidente do Senado, caso ocorra esse veto. Depois nós temos 30 dias, tá? Que é esse o prazo que tem para o Congresso Nacional, apreciará o veto em sessão conjunta a contar do seu recebimento.
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em voto aberto. Em voto aberto, tá? Se nesse prazo não acontecer a deliberação, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. A Emenda Constitucional 76 de 2013 trouxe o fim do voto secreto do Congresso Nacional em 2 casos. 1. Nas votações envolvendo perda de mandato de parlamentares. E 2. Na apreciação de vetos do Poder Executivo pelo Congresso, tá? Essa parte é importante se lembrar. Emendas ao projeto de lei. Não será admitido aumento da despesa prevista em projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, salvo de PLOA ou PLDO, né, que é o projeto de lei também, ordinária, projeto sobre organização de serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, tá? O veto aqui é importante que isso aqui sim cai para fins de exame de ordem, tá? O veto parcial será de no mínimo uma alínea. A gente não pode falar de meia alínea, só até a vírgula, tá? Isso aqui é que já caiu no exame de ordem, que já veio como pegadinha para vocês. O veto parcial, ele tem que ser no mínimo de uma linha inteira, tá? Inteira a linha. É vedado adotar medida MP para regulamentar artigo da Constituição Federal, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda constitucional entre a Emenda Constitucional 5 de 95 até a promulgação da Emenda Constitucional 32 de 2001. Isso aqui não costuma cair para vocês, tá? A medida provisória que impede instituição ou majoração de impostos, essa aqui é importante prestar atenção, tá? A medida provisória que implique a instituição ou majoração de impostos, exceto ali o II, IE, IPI, IOF, tá? Que são esses impostos regulatórios, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editada. Ou seja, só vai valer para o próximo exercício, tá? Isso aqui a gente vê mais na parte de tributário. Agora aqui a linha do tempo das medidas provisórias. Aqui tem que prestar atenção também, tá? Foi publicada a medida provisória. Tem 45 dias, tá? Em 45 dias, se até em 45 dias a medida provisória não for votada, ela entra em regime de urgência. Subsequentemente, em cada casa do Congresso Nacional, trancada a pauta. Assim ficarão sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Ou seja, tranca, tem que ser votada, tá bem? Em até 45 dias. Em até 60 dias, vai ocorrer a prorrogação automática caso a votação não tenha sido encerrada, tá? Depois disso, tem 60 dias até que, se a medida provisória não for votada até aqui, via de regra, perde eficácia desde a sua edição, tá? Nesses últimos 60 dias aí, ó, nesse prazo deve-se editar um decreto legislativo para regular as relações da medida provisória, que foi rejeitada ou perdeu a eficácia por decurso do tempo. Não editado, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Aqui tem uma observação que vocês têm que prestar atenção, tá? Esses prazos, eles são suspensos no período do recesso parlamentar. Isso está lá no artigo 62, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? Caberá a uma comissão mista examinar as medidas provisórias, e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário e de cada uma das casas. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando ali o texto original da medida provisória, a medida provisória manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionada ou vetado o projeto. No caso da lei delegada, a delegação ao presidente será por resolução do Conselho do Congresso Nacional. Tá? Agora vamos ver aqui, de forma rápida, relembrar mesmo, as vedações materiais das medidas provisórias e as vedações materiais às leis delegadas, tá? As vedações materiais às leis provisórias.
Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, PPA, LDO, orçamento, tá? Ressalvados ali o previsto no artigo 16, parágrafo 3º da Constituição, matéria de lei complementar, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros. Direito penal, direito processual penal, direito processual civil. Vejam que direito civil não entra aqui. Aqui, atenção, pegadinha, tá? A vedação material às medidas provisórias trata de direito processual civil, mas não trata de direito civil, tá? É vedado o direito processual civil, não é vedado o direito civil, tá? E também são vedadas as que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. E as vedações... Só um segundo. Ah, continua, tem mais algumas aqui. Continua aqui as vedações materiais das medidas provisórias, tá? Já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Regulamentar artigo da Constituição Federal, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada ali entre a Emenda Constitucional 5 de 95 e a 32 de 2001, tá? Vedações materiais às leis delegadas, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, PPA, LDO e orçamentos, matéria de lei complementar, organização do Poder Jurídico e do Ministério Público e carreira e a garantia de seus membros, tá? Isso aqui, essa parte fica igual. Depois a gente pula para os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional e os atos de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Nós ficamos por aqui hoje, a nossa próxima revisão da revisão aí, para relembrar os termos e relembrar as coisas, a gente vai para o tópico 16, que é o resumo fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tá? A gente se vê então na próxima aula.